foi dada a largada. Tem produtor que já começou o plantio da soja na região. Rio Verde é o segundo maior produtor do grão no Brasil, seguido de Cristalina e Catalão. A nossa equipe acompanhou o plantio numa fazenda, onde todo o trabalho é feito pelo sistema de irrigação. Sementes no jeito, máquinas revisadas e movimentação intensa. Nessa fazenda que fica a 45 quilômetros de Rio Verde, já foi dada a largada. O plantio da soja começou. Para garantir uma boa produtividade e evitar perdas, é preciso ter um bom planejamento. No momento de colocar a semente no solo, grande parte do planejamento já foi feito, a parte de revisão de máquinas, adubação, toda a preparação dessa base de plantio, mas a própria operação em si, ela ainda tem alguns desafios que precisa de uma atenção. Quer dizer, aqui a gente está num ambiente controlado, onde a gente consegue colocar a umidade, que diferente de uma área de sequeiro, ela é mais desafiadora, porque você tem que trabalhar com expectativas de chuva, né? Mas nesse processo a gente olha com mais atenção para o próprio maquinário e a operação em si, porque o processo de colocar a semente no solo, ela vai definir também o potencial produtivo daquela lavoura. As sementes jogadas no solo serão irrigadas por meio desse pivô. São 500 hectares de área irrigada. O produtor vai plantar mais de 5.000 hectares do grão, 10% a mais que no ano passado, mas também está apreensivo com o clima. A condição climática ainda não é favorável, a maior parte nossa é sequeiro, então a expectativa é que se normalize, né, a condição climática para a gente dar sequência. A gente gostaria de estar plantando aqui essa área hoje e até amanhã e dando início no sequeiro, mas a gente vai ter cautela e aguardar. A gente teve um acumulado já aqui no mês de agosto, 74 milímetros. Então, se tivesse normalidade do tempo, a gente com 30 milímetros aqui a gente já poderia plantar. Tá? O tempo está fechado hoje, acredito que possa até chover, mas a gente tem que olhar o que vem pela frente. Os últimos dias foram de calor intenso no estado. Apesar de chuvas isoladas terem sido registradas em algumas regiões. O Ivan também está com tudo pronto, só aguardando a ajuda de São Pedro. Vamos começar o plantio assim que vir um volume bom de chuvas, né? O solo está naquela condição nem seco e nem molhado. Se você plantar agora, pode dar o risco, o dano por calor, né? O tombamento. Então o ideal é a gente esperar aí, eu acho que mais para o final de semana aí, quem sabe ela vem. Mas os produtores estão preocupados com o atual cenário econômico e também com o fenômeno El Niño, fatores que podem impactar o preço do principal grão produzido no Brasil. O Brasil já plantou 1,9% de sua área, Goiás plantou menos de 0,2% de sua área. Praticamente são as áreas irrigadas que estão sendo semeadas. O clima está muito quente, está muito seco e as projeções para os próximos dias são de chuvas sim, mas esparsas, não chuvas constantes. Isso atrapalha o plantio. Outro ponto que está trazendo enorme preocupação aos produtores é que as projeções de preço para o ano que vem não entregam margem aos produtores. Por isso, está muito pouco comercializado soja para o ano que vem. Os produtores estão um pouco vendidos para o ano que vem, estão um pouco protegidos para o ano que vem. Então, esse ano vai ser um ano de enorme desafio. Clima sempre é um grande desafio, agora os preços também não estão dando as margens que os produtores precisam para continuar na atividade, investindo e crescendo. Vai ser um ano de muito cuidado dos produtores e eles precisam estar atentos às oportunidades quando elas surgirem. De acordo com esse climatologista, a tão esperada chuva pelos produtores deve chegar nos próximos dias, mas em áreas isoladas. Para os próximos dias aqui na região deve continuar com muito calor, baixa umidade relativa do ar e com chuvisqueira em áreas isoladas quando acontecer. A chuva de fato aqui na região, ela deve acontecer a partir do dia 15 de outubro
que deve começar a ter uma melhor regularidade nesse volume e na frequência dessas chuvas. Então o produtor tem que ter um pouco mais de cautela neste momento, porque é muito arriscado fazer a semeadura no pó, contando com a previsão de que isso venha acontecer agora nesses próximos dias, porque ainda teremos um período sem chuva. Isso já era esperado devido ao fenômeno El Niño atuando com forte intensidade, né, este ano aqui na nossa região. Ou seja, pode acontecer de ter um atraso aí no plantio. Com certeza, deve ter um atraso, né, porque o produtor deve já fazer a semeadura praticamente após a segunda quinzena do mês de outubro, e isso vai impactar não só na safra, como na safrinha, né? E uma preocupação muito grande também, Ana, é o produtor, ele às vezes conta com uma chuva muito volumosa, de 50 a 100 milímetros na maioria das vezes. Uma preocupação é quando essa chuva vai acontecer, tudo indica que seja a partir de 15 de outubro, e uma outra preocupação é ter a frequência das chuvas, porque esse reservatório, vamos imaginar o solo como reservatório, ele seca muito rápido, com as temperaturas elevadas que nós estamos aqui na região. Então isso é uma preocupação. Caso venha ter uma chuva de 50 milímetros, mas que fique 10 dias sem chover, já é uma preocupação. Então, o produtor deve ter um pouco de cautela e esperar para pelo menos conseguir fazer uma safra, vamos dizer assim, bem feita no sentido de uma boa distribuição de chuva aqui na região. Apesar de uma boa expectativa para essa safra, é preciso ter cautela. A gente saímos de um cenário muito positivo, né? Em patamares aí o ano passado de soja de R$160. E a gente teve uma queda brusca nesse momento. A gente está trabalhando com soja aí futura aí nessa faixa de R$115. E a gente tá para comercializar. A gente não fez muita coisa ainda, tá? Tá bem para trás, tá analisando cada dia, todo dia uma análise de mercado. A gente é vendedor de soja a partir de R$120, tá? Então, uma expectativa bem diferente do que foi ano passado, né?